Olá, meu amado irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, pela infinita misericórdia do Senhor, nós estamos aqui para falarmos um pouco da palavra de Deus, aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor, e que é o alimento para a nossa alma, como eu tenho falado todas as vezes que nós nos reunimos aqui para ouvir a palavra de Deus. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração hoje se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 4. Essa mensagem tem me chamado muita atenção nos últimos dias, que eu tenho meditado a respeito dessa palavra. No livro Gênesis capítulo 2, versículo 4, que fala sobre a formação do Éden, a formação do jardim do Éden, onde Deus já tinha criado todas as coisas e formou ali o jardim, para que Adão, para que o primeiro homem cuidasse de tudo ali, ficasse responsável por tudo. Diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Ou seja, não existia ainda Adão, não existia o homem para cuidar da terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse momento. Não o que nós queremos, mas o que precisamos ouvir. Para que o nome do Senhor, através de nossas vidas, nos ajude a melhorar. E que o nome do Senhor seja glorificado. E através da palavra de Deus, o Senhor nos ajude a melhorar cada dia mais, como servos fiéis a Ele, fiéis à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, meu amado irmão, minha irmã, num relato que traz a palavra de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus, ao ter formado a terra e colocado todas as plantas, tudo que tinha de bom ali, mas precisava de alguém para poder cuidar daquela terra. Deus sentiu a vontade de criar o homem, de criar Adão para colocar ali naquela terra, no jardim, para poder lavrar, para poder cuidar da plantação, para cuidar de tudo. Louvado seja Deus. E Deus criou Adão do pó da terra, onde Deus fez ali formar um vapor. Através daquele vapor veio o pó da terra e Deus criou o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Louvado seja Deus. E meditando nessa palavra no capítulo 2 e capítulo 3, eu meditando aqui nessa palavra, vendo que o amor, a consideração de Deus, o carinho de Deus com o ser humano foi algo extraordinário, foi algo maravilhoso, algo que nós não conseguimos, às vezes, nem imaginar o quanto Deus desejou criar o ser humano para cuidar daquilo que Ele mesmo tinha, que Ele mesmo, o próprio Deus, tinha criado para o próprio homem. E Adão era feliz ali. Adão, ele dominava os animais, dominava
sobre aquela terra, ele mandava em tudo, era tudo dele. Eu imagino Deus falando: olha, Adão, eu criei essa terra aqui, esse jardim, tudo que tem de bom aqui é seu. Você pode comer de tudo. Deus criou todas as plantas comestíveis, as frutas, tudo, para que Adão pudesse se alimentar, pudesse usufruir de tudo aquilo ali. Não tinha nada, não tinha praga, não tinha nada de mal naquele jardim. Eu imagino Adão andando ali sobre aquele jardim, com aquele desejo, de repente via uma fruta ali, tirava a fruta do pé e comia, aquela fruta natural. Eu imagino até que Adão e Eva fossem vegetarianos, né? Que a Bíblia não fala que eles comiam carne, mas não é o foco da mensagem, não é esse. O foco da mensagem de hoje que nós vamos falar é sobre obediência a Deus, sobre obedecer a ordem de Deus, sobre obedecer a palavra de Deus. E ali Adão, feliz da vida ali, vendo que aquelas quantidades de animais, Deus deu a ele a oportunidade de colocar o nome em cada espécie de animal, de ave, de peixe. Adão, ele teve a oportunidade de dar o nome a todos os seres viventes na face da terra, que estavam presentes ali no jardim, que ali iniciou tudo. E ele foi dando nome àqueles animais. Olha a liberdade que Deus deu para Adão. Olha a liberdade que o Senhor nos dá para servir a Ele, para fazer a vontade dEle, para anunciar, para falar em nome dEle. Essa oportunidade que o Senhor nos dá. Mas o Senhor confiava no homem. Mas o Senhor criou o jardim e ali o Senhor teve uma conversa franca com Adão. No versículo 16, no capítulo 2, versículo 16, o Senhor diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, Adão, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. O Senhor estava falando que ele tinha toda a liberdade, podia comer das árvores do jardim à vontade, né? No versículo 17, o Senhor já traz uma ordem para ele, já dá a ele uma ordem. Alguns até discordam de ordem, alguns falam que foi uma orientação que Deus deu, alguns falam até que não foi uma ordem direta para Adão, mas como diz a palavra, que o Senhor deu uma ordem. Versículo 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Louvado seja Deus. O Senhor já tinha dado essa ordem para Adão: olha, Adão, você pode comer das árvores do jardim, você pode comer à vontade, você pode usufruir de tudo à vontade, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Não coma, não toque nela. Eu imagino Deus falando: não chegue nem perto dela, não passe perto dela. Tudo aquilo ali é seu, mas daquela árvore você não pode comer, porque se você comer, certamente você vai morrer. Esse morrer que Deus estava falando morrer físico, não, acabar, não, deixar de existir, não. Deus estava falando que ali, a partir daquele momento, que ele comesse daquela fruta ali, daquela árvore, do fruto daquela árvore, era o momento que ele estava ali desobedecendo a Deus. Ele estava desobedecendo, ele iria desobedecer uma ordem direta de Deus. Deus estava testando a fidelidade de Adão. Que logo no versículo 18 fala que Deus criou a mulher
a criação da mulher. Eu imagino que a Bíblia, ela não tem uma ordem cronológica, mas eu imagino que Eva Deus já tinha criado Eva, e Adão, como um homem obediente a Deus, segundo a imagem e semelhança de Deus, né, o caráter de Deus, ele já tinha explicado à sua mulher que daquela árvore ele não podia comer. Mas, seguindo aqui a palavra, que a Bíblia diz que, no versículo 18 diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão o chamou, a toda alma vivente, e isso foi seu nome. E ali, o Senhor fez ali no versículo 20, na parte B do versículo, fala que, mas para o homem não se achava ajudadora idônea, porque Adão, ele estava ali feliz da vida, ele não tinha falta de nada, não, inclusive da mulher também, então não tinha falta não, ele não sentia falta não tinha necessidade, ele não tinha essa necessidade de ter uma ajudadora. Mas Deus observou Adão, como observava ele o tempo todo, que ele olhava os animais, existia ali os casais de animais, todo animal tinha o seu par, e Deus viu que não era bom que Adão ficasse sozinho, e Deus deu a ele um sono profundo, e tirou da sua costela, e criou a mulher, e Adão foi e chamou aquela mulher de Eva, né? A sua ajudadora. Louvado seja Deus. E ali, meu amado irmão, minha irmã, eles tinham tudo do bom e do melhor, como eu já falei. Eles não tinham necessidade nenhuma. Tudo que eles queriam estava ali no jardim. Água potável, alimento. Louvado seja Deus. Tudo que eles precisavam. Mas, quando Satanás ele viu que Adão estava ali juntamente com Eva, estava feliz, como Satanás ele não tem família, então ele foi ali com o intuito de quê? Como ele não tem o poder de tocar em Deus, como ele não tem o poder de tocar no Senhor, porque nosso Deus é o soberano, ele foi tentar atingir, foi ali fazer de tudo para atingir aqueles que eram a imagem, a semelhança de Deus. O que aconteceu? Ele incorporou na serpente, e a serpente foi usada pelo Satanás, foi ali e enganou a mulher, como diz na palavra de Deus. No capítulo 3, no capítulo 3, versículo 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Aqui, Satanás já estava distorcendo a ordem que Deus deu para Adão, que tinha dito que ele podia comer de todas as árvores do jardim, que ele podia comer de todas as árvores. Aí Satanás, usando a serpente, disse: não comereis de toda a árvore do jardim? No versículo 2, a mulher responde para Satanás, para a serpente: e disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele,
nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É aí que cai, aí que foi a queda de Adão e Eva. Satanás, ele foi ali para destruir. Satanás, ele esteve ali para poder destruir, tocar na imagem e semelhança de Deus. Como acontece nos dias de hoje. Muitas das vezes nós deixamos de obedecer a voz de Deus para dar ouvidos à voz de Satanás. E o Senhor não agrada disso. Deus estava vendo tudo aquilo. Mas a ordem tinha sido dada. E aquela foi diretamente uma ordem dada por Deus. Foi uma ordem dada por Deus para que não comesse daquele fruto. Não foi um aviso, não foi uma observação que Deus fez, não. Foi diretamente, como diz a palavra de Deus, uma ordem que o Senhor deu para Adão. Mas Satanás, usando ali o corpo daquela serpente, enganou Eva. E Eva se engrandeceu, o seu coração se encheu, os seus olhos admiraram o fruto daquela árvore, os frutos daquela árvore, e foi ali, pegou aquele fruto e comeu. E ofereceu para Adão também. Eu imagino Adão falando: mulher, você está ficando louca. Deus falou para não comer do fruto dessa árvore. O que você fez? Você vai morrer. Eu imagino ela falando: não vamos morrer não. Não vamos morrer não. Olha aqui, eu comi, eu estou viva. Afinal de contas, Satanás tinha iludido a mulher, falando que ela não ia morrer, que ela ia somente ter o conhecimento do bem e do mal. Essa é a morte espiritual da pessoa que é desobediente à palavra de Deus. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, nós estamos cercados por uma nuvem, por um exército de anjos, para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar dessas setas do maligno. Mas quando nós passamos a desobedecer a Deus, aí abre uma legalidade para o inimigo. E Adão, ele foi e provou também daquele fruto. E seus olhos se abriram. Ele viu que Eva estava nua. Eva viu que Adão estava nu. E eles correram e se cobriram. Cobriram a sua nudez. E tentaram se esconder, acharam que poderiam se esconder de Deus. E chegou o momento que Deus chamou: Adão, onde você está, Adão? E o Senhor procurando, chamando. O Senhor sabia onde ele estava. Mas o Senhor queria ouvir a voz dele, porque o Senhor viu tudo o que eles tinham feito. O Senhor contemplava todas as atitudes daquele casal. Viu tudo o que eles tinham feito. E o Senhor falou novamente: Adão, onde você está, Adão? E Adão falou: Senhor, eu estou aqui. Eu me escondi aqui porque eu fiquei com vergonha, Senhor. Eu me escondi aqui porque eu fiquei com vergonha, porque eu estou nu. E o Senhor perguntou: mas quem falou para você que você está nu? Quem te disse isso? Aí ele falou: Deus perguntou: você comeu do fruto daquela árvore? E ele: é a mulher que tu me deste. Olha aí, ele já jogou a culpa, como se estivesse culpando a Deus de ter dado para ele uma mulher desobediente. A mulher que tu me deu me enganou e fez eu comer daquele fruto. E o Senhor perguntou a Eva: minha filha, por que você fez isso?
porque você comeu do fruto que eu dei ordem para que não comesse. Vocês tinham tantas frutas, eu imagino Deus falando, o diálogo de Deus, né? Vocês tinham tantas oportunidades, vocês tinham uma variedade de alimentos aqui que vocês poderiam comer. E eu falei para não comer daquela, e justamente aquele fruto vocês comeram. E Eva falou, a serpente me enganou. E o Senhor virou para a serpente e falou, porque você enganaste a mulher. Você vai sofrer, você vai se rastejar para o resto da sua vida. O filho do homem vai pisar na sua cabeça. E você vai ferir o calcanhar. E falou para a mulher, com dores de parto dará a luz a filhos, com dores de parto. E falou para Adão, maldita seja a terra por tua causa, com o suor do teu rosto você vai trabalhar para se sustentar, para se alimentar. As consequências da desobediência. Meu amado irmão, minha irmã, o que era pecado na época de Adão continua sendo pecado hoje. Nós vemos ali que a consequência daquela desobediência, as consequências do pecado de Adão e Eva, foi desencadeando uma bola de neve, foi virando uma bola de neve. Um abismo chama outro abismo. Nós vemos ali que eles tiveram filhos, Caim e Abel, a história todos conhecem. No momento que eles ali, que os seus olhos se abriram para o pecado, que os seus olhos se abriram para as coisas que estavam ocultas para eles, que não pertenciam a eles, até mesmo os animais do campo ali, segundo estudos, eles já também mudaram seus comportamentos, passaram a ser ferozes. Os animais que eram dóceis, que eram de estimação de Adão, assim dizendo, os animais de estimação do casal, já não eram de estimação mais, já eram animais perigosos. Louvado seja Deus. Tiveram 2 filhos, Adão e Eva, Caim e Abel. E ali os filhos foram crescendo, todos sabem a história. Abel ofereceu um sacrifício a Deus, que foi o melhor que ele tinha. Ele ofereceu, deu uma oferta a Deus ali de coração, com um coração feliz. Ele deu uma oferta com prazer para Deus. Ele ofertou com prazer, com carinho. Caim, ele foi lá e colheu alguns legumes ou algumas frutas ali da sua horta, da sua lavoura ali, e foi oferecer para Deus. E o Senhor, como conhecedor do coração humano, Deus, ele conhecia o coração de Abel, sabia que a oferta dele, que o sacrifício que ele estava oferecendo ali, era o sacrifício verdadeiro, era o sacrifício de coração, com prazer, com alegria. Mas o de Caim não. Caim, ele ofereceu ali o que, ou como se diz, o resto. Ele não tirou o melhor para Deus, não. E Deus rejeitou a sua oferta. E por causa daquela rejeição ali, Deus veio, aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Porque Deus conhecia o coração de Caim e Deus conhecia também o coração de Abel. Deus sabia que Abel era obediente à voz de Deus, era obediente ao Senhor, era obediente aos seus pais, era puro, tinha um coração limpo, mas Caim já tinha a sua natureza adâmica, assim falando, a natureza do pecado, a natureza ruim. E Deus rejeitou a sua oferta. E Caim foi e matou Abel por causa de inveja, porque o Senhor não aceitou o seu sacrifício. Aí aqui nós tiramos uma experiência, meu amado irmão, muito forte.
Aqui nós vemos a respeito de ofertas, de dízimos. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. A igreja hoje, nos dias de hoje, precisa dos recursos financeiros para se manter. Eu acredito nisso, eu prego isso. Mas eu falo também a realidade desse assunto. Porque, meu amado irmão, nós vemos ali naquele sacrifício que aqueles dois irmãos ofereceram a Deus, que teve ali uma oferta sincera e uma oferta de hipocrisia, uma oferta verdadeira e uma oferta falsa. Como nos dias de hoje existem aqueles que entregam os seus dízimos, as suas ofertas com o coração feliz e são abençoados. Mas existem aqueles que entregam as suas ofertas, os seus dízimos, porque alguém obriga, porque alguma liderança obriga, né? Cria-se um jugo pesado na vida da pessoa a respeito desse assunto. E ela se vê obrigada a entregar ali um dízimo ou uma oferta, não porque ela quer, mas porque alguém obriga, alguém impõe, alguém até ameaça: se você não entregar o dízimo, você vai para o inferno. Se você não der sua oferta, você vai para o inferno. Meu amado irmão, se você entrega o seu dízimo ou sua oferta por causa dessas coisas, eu sinto muito em te falar, o seu dízimo, a sua oferta não está sendo valor, não está sendo recebido por Deus, não tem valor nenhum. Porque tudo aquilo que nós vamos fazer, nós temos que fazer com o coração feliz, até mesmo você ir para a casa de Deus. Quando você vai entregar a sua oferta, o seu dízimo, se você tem uma desavença com o seu irmão, se você está chateado, magoado com alguém, com o seu irmão em Cristo, ou com alguém, qualquer pessoa, se existe uma mágoa no seu coração, eu te falo uma coisa: nem precisa entregar o seu dízimo ou a sua oferta, porque Deus não vai receber. Não! E isso é bíblico, meu amado irmão. Você pode pegar a palavra de Deus e meditar. O Senhor fala para nós levarmos os nossos dízimos e nossas ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Mas essa oferta, meu amado irmão e minha irmã, precisa ser uma oferta verdadeira, uma oferta com um desejo para agradar ao Senhor, um desejo que vem lá do fundo do nosso coração, para poder fazer para Deus. Aleluia! E muitos estão fracos na fé, porque estão fazendo totalmente ao contrário daquilo que o Senhor tem ordenado. Muitos têm deixado até mesmo de meditar na palavra de Deus. Muitos têm deixado até mesmo de buscar aqui na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que você for fazer para Deus, faça com prazer. Se você não tiver vontade, é a mesma coisa. Você às vezes está cansado, sobrecarregado do dia a dia, e você chega em casa, tem seus afazeres ainda, e sabe que está chegando o horário do culto, e você vai com o coração fechado para a casa do Senhor. O que acontece? Você entra vazio e sai vazio. Ou você entra edificado e sai de lá triste, magoado por ouvir algo que não te agradou, para ouvir coisas que não te agradaram, porque você está cansado. Quando nós estamos na casa, vamos para a casa do Senhor, nós não vamos ali para receber bênção, nós não vamos ali para pedir nada, não, porque Deus conhece a sua vida. Nós vamos para a casa do Senhor para oferecer a Deus um culto racional, para agradecer a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas, por tudo que Ele tem feito por nós. Louvado seja Deus. E meditando aqui nessa palavra de Adão e Eva, aqui no livro de Gênesis, eu comecei a notar aqui algumas coisas, que depois que Adão e Eva eles comeram do fruto proibido,
depois que eles desobedeceram a Deus, nós não vemos o Senhor falar com eles mais. A última coisa que Deus falou com Adão é lá no capítulo 3, no versículo 11, ou melhor, versículo 17. Diz assim, capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, ou melhor, até que morra, né? Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes, de todos os seres vivos. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, por que não estenda a sua mão, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O salário do pecado é a morte. Nós vemos ali que eles desobedeceram a ordem de Deus, e por causa da desobediência eles foram expulsos do paraíso, eles foram expulsos do jardim do Éden. E o Senhor colocou 2 querubins ali para guardar a entrada do jardim, para que nem entrasse mais, para que eles não retornassem. E dali do jardim para fora, eles começaram a ver as coisas de uma maneira diferente. Eles começaram a ver as coisas de uma maneira real. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Do jardim do Éden para fora, eles estavam ali vivendo sobre a terra, onde o maligno dominava também. Tanto é que o próprio Satanás, ele colocou no coração de Caim em assassinar o seu irmão, em assassinar o seu próprio irmão, sangue do seu sangue e carne da sua carne. Louvado seja Deus. O que acontece nos dias de hoje é a mesma coisa. Existem muitos crentes que conhecem a palavra de Deus, dizem que ouvem a voz de Deus, mas não obedecem a Deus. A palavra de Deus fala que os demônios creem e estremecem, mas não obedecem. Olha só, meu amado irmão, muitas das vezes nós passamos situações, passamos adversidade, dificuldades na nossa vida por causa da nossa desobediência ao Senhor, por causa da nossa desobediência a Deus. E, infelizmente, nos dias de hoje existem muitos lugares, eu posso falar 99% dos templos evangélicos estão de portas abertas somente com interesse financeiro. Somente com um interesse, o foco é um só, é o interesse financeiro, é o interesse em arrancar a lã das ovelhas, que ali vão, ensinam heresias, ensinam coisas erradas.
E quando Adão e Eva eles tomaram essa decisão e foram expulsos do paraíso, ali eles começaram a viver por conta própria, sabendo ali que eles iam sofrer. Eva, ela começou a ver a palavra de Deus se cumprir na vida dela quando ela teve seu primeiro filho. Ela sofreu com dores de parto. Não foram só 2 vezes, foram várias vezes. Adão, ele viu o sofrimento ali, em ter que lavrar a terra, ter que plantar e da terra brotar o alimento para ele comer, ele juntamente com a sua família, se alimentarem, por causa da desobediência. Deus tinha dado uma ordem para Adão. A obrigação dele era corrigir a sua mulher e não permitir que ela pecasse, que ela desobedecesse, porque ela também já sabia a verdade. Mas o Senhor deu uma ordem para ele dominar sobre tudo. Louvado seja Deus. Quando Deus coloca algo em nossas mãos, para que possamos cuidar, para que possamos zelar, nós precisamos fazer da melhor maneira possível. Nós precisamos fazer da melhor maneira possível. Fazer bem feito, fazer com prazer, agradar ao Senhor. Louvado seja Deus. Precisamos ter esse discernimento, precisamos ter esse conhecimento. Infelizmente, hoje em dia, existem muitos ainda que não aprenderam a obedecer a Deus. E muitas das vezes, meu amado irmão, não é culpa da pessoa. É porque existem pessoas preparadas para ensinar, para ministrar a palavra de Deus, aquelas pessoas que vivem na ignorância, mas elas não querem mais ensinar a palavra de Deus. Hoje em dia nós não vemos mais ensinamento da palavra de Deus como deve ser. Só querem saber de festividade, de congressos, querem saber de várias e várias situações, menos ensinar a palavra de Deus, ainda que vá doer. Mas é a palavra de Deus, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser ministrada, ela precisa ser pregada. Nós temos na palavra de Deus, nos dias de hoje, também existe, vários exemplos de pessoas na época da Bíblia Sagrada, na época de Cristo. Na Bíblia Sagrada temos vários exemplos de pessoas que desobedeceram a Deus. Homens e mulheres de Deus que desobedeceram a palavra de Deus e pagaram alto preço por causa disso. Nos dias de hoje nós conhecemos também, no século 21, pessoas servos de Deus que desobedeceram a palavra de Deus e pagaram um preço alto por causa disso. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém nessa situação, que desobedeceram a palavra de Deus, desobedeceram a ordem de Deus, e por isso estão pagando um preço alto até hoje, ou pagaram o preço e não estão aqui nessa terra mais. Essa é uma realidade. O que você prefere, meu amado irmão? Ou ver vinde bendito do meu Pai, ou apartai de mim maldito que eu não te conheço? Para nós sermos aceitos pelo Senhor, aceitos por Deus, nós precisamos obedecer a sua palavra na íntegra. Na íntegra. Muitos falam, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. Tem a ver sim, meu irmão. Se a Bíblia fala que é errado, eu não posso distorcer isso. Eu não posso distorcer, eu não posso falar o contrário. Eu preciso ser real, eu preciso falar a palavra de Deus como ela é. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. No capítulo 4, versículo 4, fala sobre Caim e Abel. Diz assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. No versículo 5, mas de Caim e da sua oferta não se agradou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante, e disse o Senhor a Caim:
por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Deus conhece o nosso coração, meu amado irmão. Deus sabe se você está sendo sincero com Ele ou não. O que tem matado muito crente hoje, muitos crentes, o que tem tirado muitas pessoas da presença de Deus é a inveja, é a soberba, é a altivez, que tem levado as pessoas a se afastarem de Deus, tem levado as pessoas a abandonarem o caminho da fé, a deixarem de servir ao Senhor, a ficarem magoadas, a criar ali um sentimento de ira, de raiva, de rancor contra o seu irmão. Infelizmente, o que acontece nos dias de hoje, que muitas pessoas só vão para a igreja de corpo presente. Está lá para mostrar para alguém que ele está, que ele foi ao culto, mas o seu coração, a sua mente está lá fora, está em outras coisas. Muitas das vezes vão para observar a roupa do irmão, para observar o veículo que o irmão comprou, para observar, para procurar o erro, para procurar o pecado, para procurar aquilo que está errado, sem se esquecendo-se de que o nosso compromisso é ir para a casa do Senhor, para oferecer um culto agradável a Ele, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse é o propósito de nós irmos para a casa do Senhor. O propósito de nós irmos, como eu falei, não é para ir receber bênção, para pedir bênção, não. Meu amado irmão, você pode ser o mais santo que for, você pode estar com a vida no altar da maneira que for, em santidade com Deus. Aleluia. E se Deus achar por bem te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele não quiser te abençoar, fazer nada por você, Ele não vai fazer, meu amado irmão. Sabe por quê? Porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe se aquilo ali vai fazer bem para você ou não. Ele sabe se aquilo vai fazer bem para você ou não. Se vai edificar a sua vida ou não. Louvado seja Deus. Nós vemos que o grande arquiteto, né, o nosso Deus, Ele que é o grande arquiteto da humanidade, da terra, do planeta Terra, do universo, Ele completou em 6 dias a obra da criação e descansou no 7º. A ordem da criação foi aquele seguinte: no primeiro dia Deus criou a luz, no segundo dia Ele criou o ar, a água, no terceiro dia criou a terra, as plantas, aí vai no 4º dia, Ele criou os luminares, né, os corpos celestes. No 5º dia Ele criou as aves, os peixes. No 6º dia Ele criou os animais e criou o homem. Louvado seja Deus. No 7º dia Ele parou, dando ao homem o exemplo de trabalhar 6 dias e descansar 1. Louvado seja Deus. Depois de ter criado o homem, a coroa da criação, Deus, Ele declarou que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. A água, as árvores, os animais da terra, as aves, os peixes, o homem. O 2º capítulo de Gênesis, ele nos mostra como Deus preparou o primeiro lar do homem. Como Ele realizou a primeira cerimônia de casamento e como Ele colocou 2 árvores no jardim. Fatos que ensinam as seguintes lições: se Adão e a sua mulher escolhessem o bem e recusassem o mal, eles sempre comeriam da árvore da vida, caso contrário eles morreriam. E se eles comessem da árvore da vida, eles morreriam. No capítulo 2, nós encontramos uma repetição do relato da criação. Se comparando, então, os 2 capítulos, nós vemos que, enquanto o primeiro nos dá um relato geral do acontecimento, o 2º capítulo ele se refere ao mesmo relato, acrescido de quê? De detalhes complementares.
que mostram partes específicas da história. Não tem como errar, meu amado irmão. E essas peculiaridades do Espírito Santo é de fornecer dois relatos de um mesmo acontecimento. Recebe o nome de lei dupla, a lei da dupla referência, né? Porque do primeiro capítulo, no segundo capítulo, eles falam praticamente a mesma coisa. E nós encontramos isso em toda a Bíblia. No capítulo 2 fala da criação, que o primeiro ele omite? Não. O que significa é a afirmação de que o homem ele foi criado à imagem de Deus. Essa imagem de Deus, não quer dizer que nós fisicamente nos parecemos com Deus. Não. Está falando aqui de caráter de Deus. Está falando do caráter do ser humano. A quem se refere o sujeito, nós, né, na expressão, façamos o homem. Louvado seja Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como eu falei, isso não quer dizer que nós parecemos com Deus fisicamente, mas é o caráter de Deus, a santidade de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Deus deu a Adão poder sobre todos os animais, sobre o jardim. Deus ia ali na virada da tarde sempre conversar com Adão, falar com Adão, conversar com eles. Mas mesmo assim, eles acabaram dando ouvidos à voz de Satanás, que levou eles para um caminho de pecado. Meu irmão, minha irmã, pare de ouvir a voz de terceiros. Pare, não conte os seus segredos para ninguém, conte só para Deus. Para ouvir a voz de Deus. Quando você parar para ouvir a voz de Deus, você vai ver que as coisas vão começar a se encaixar na sua vida. Quando você parar para ouvir a voz do Senhor, aquele que te criou, que te deu a vida, você vai parar e vai ver que está tudo se encaixando na mais perfeita ordem, da maneira que o Senhor quer. Louvado seja Deus. Então, meu amado irmão, minha irmã, o salário do pecado é a morte. Isso pode ser morte física, morte espiritual, morte até na saúde, em todas as áreas da sua vida. Nós colhemos o que nós plantamos. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Mas se você planta discórdia, maledicência, fofoca, mentira, você vai colher isso também, meu amado irmão. São as consequências daquilo que nós plantamos. As consequências daquilo que nós plantamos. Adão, a única coisa que ele precisava fazer era obedecer a ordem de Deus, de não comer do fruto daquela árvore. Era somente obedecer a voz de Deus, independente se os animais, se Satanás chegasse ali e assoprasse no ouvido de Eva ou não. Eles tinham que obedecer a voz de Deus. Eles precisavam obedecer aquilo que o Senhor tinha ordenado para eles. Louvado seja Deus. Essa seria a ordem de Deus, para não comer daquela árvore. E essa teria que ser a atitude de Adão. Não dá ouvidos à voz da mulher, que deu ouvidos à voz de Satanás. E assim desobedeceu a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, automaticamente, meu irmão, nós perdemos o direito de receber a bênção do Senhor. O que desagrada, o que leva muitos, o que vai levar muitas pessoas a perder a sua salvação, é desobediência à palavra de Deus. É desobediência à palavra do Senhor. Então, meu amado irmão, minha irmã, precisamos ter cuidado. Precisamos tomar cuidado com nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos e falamos. A maneira como servimos a Deus, se verdadeiramente aquilo está agradando a Deus ou não. Se verdadeiramente
aquela atitude está agradando a Deus ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Você já parou para ouvir a voz de Deus hoje? Você já parou para meditar na palavra do Senhor? Qual é a atitude que o Senhor quer que você tome hoje? O Senhor te deu tudo do bom e do melhor. Eu não estou falando de bens materiais, não. O Senhor te deu a vida, o Senhor te deu saúde, o Senhor te deu uma família, o Senhor te deu filhos. O Senhor te deu uma inteligência para você estar ouvindo a palavra de Deus dele, para você pregar a palavra dele, para você ministrar a palavra dele. E mesmo assim, nós somos negligentes. A ordem que Deus deu foi para não comer daquela fruta, do fruto daquela árvore, para não comer. Essa foi a ordem de Deus. Embora muitos falam que aquilo não foi uma ordem, mas a Bíblia fala que foi uma ordem. E eu estou me atendo aqui a isso, a ordem de Deus. Eu estou me atendo à ordem de Deus. E nós temos que estar atentos à ordem de Deus. O que o Senhor está falando conosco a cada dia. E muitas das vezes, por causa do coração endurecido, nós não deixamos que a palavra de Deus venha entrar e fluir a nossa vida. Porque a nossa soberba, o nosso ego é muito maior do que a nossa fé. E a pessoa acaba sofrendo. A pessoa acaba sofrendo retaliações, acaba sofrendo perseguições. Se coloque na posição. Quantas vezes o Senhor já te chamou para algo e você tem endurecido o coração? Como se fôssemos donos da nossa própria vida. Não. A nossa vida não nos pertence. A nossa vida pertence ao Senhor. Louvado seja Deus. E precisamos nos manter na posição pela qual o Senhor nos chamou. Louvado seja Deus. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje, meu irmão e minha irmã. As consequências da desobediência vai trazer feridas que vão ficar cicatrizes na sua vida. E o Senhor vai permitir cicatrizes para você não esquecer mais que um dia você desobedeceu, você foi desatento, você não vigiou por algum motivo. Então, meu amado irmão, minha irmã, preste bem atenção. Obedeça a voz do Senhor. Faça a vontade de Deus da maneira que Ele te chamou para fazer. Aquilo que o Senhor colocou na sua mão, faça da melhor maneira possível. Faça da melhor maneira possível, para que o nome do Senhor, através da sua vida, seja glorificado. E você venha a ser edificado também. Glória a Deus. Pense bem nisso, meu irmão. Pense bem nisso. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro com palavra de vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor. E lembrando, obedecer é melhor do que sacrificar. Não desobedeça, para que não seja punido por causa disso. Amém? Deus te abençoe.